Meus amigos disléxicos, eu vou mostrar para vocês as minhas provas adaptadas que eu fiz na época do ensino médio. Uma das minhas provas de física de 2011, eu estava no terceiro colegial. Primeira coisa legal dessa prova, o professor colocou as fórmulas de física. Para questões abaixo, use se necessário. Então eu não tive que ter aquele trabalhaço de tentar memorizar as fórmulas de física. Obviamente que ter as fórmulas de física aqui não significa dar a resposta para mim. Significa apenas que eu não precisava ter o trabalho de memorizar as fórmulas, eu tinha que saber aplicar. Vocês podem perceber, olha só, letra maior, espaçamento maior, perguntas mais diretas, um espaço maior para eu compor as minhas equações. E um ponto interessante aqui, olha só, que o professor, nessa questão aqui que valia 2 pontos, eu errei num detalhe pequeno que alterou completamente toda o resultado final. Mas olha só o que o professor colocou aqui. Você sabe o que está fazendo, mas errou na distância. Eu errei exatamente nesse ponto aqui. Só que mesmo com isso, errando aquele detalhe, o que mudou completamente o resultado final, o professor considerou. O professor considerou a minha sabedoria em formular a resposta. Errei num detalhe da conta, alterou completamente, mas ele considerou alguma coisa daquela questão. A questão valia 2, eu tirei 1 naquela questão. Então o professor ele considerou o meu conhecimento que eu expressei naquela pergunta. Ele desconsiderou porque eu não consegui chegar ao resultado esperado, mas toda a montagem da equação, toda a montagem da conta, ele percebeu que eu sabia e deu ponto. Outra prova também de física, olha só, esse aqui foi 10 e foi baita de um 10 comemorado pelo professor. Meus parabéns, Felipe, foi bem legal. Primeiro ponto de adaptação aqui, olha só, o fórmulas também na prova. Segundo ponto de adaptação, novamente, textos mais curtos e maiores, e um espaço maior para eu compor toda a equação. Tá? Aqui eu não coloquei vamos dizer assim, o símbolo gráfico daquela forma, mas ele considerou, porque aqui no final eu tinha colocado. Próximo aqui, esse aqui foi bem interessante, porque aqui eu tinha que determinar quanto que era o custo mensal de uma família que tomava X banhos por dia. O legal que aqui eu desenvolvi por escrito todo o meu pensamento, toda a minha lógica, todo o meu pensamento, levando em consideração que cada membro da família toma apenas 1 banho por dia. Aí vou aqui para esse outro ponto, coloquei a fórmula estava aqui atrás, fato, estava, mas eu tinha que saber que essa era a fórmula que eu precisava usar. Coloquei aqui o custo é esse e o terceiro ponto, então 1, 2, 3, tomando como referência um mês tem 30 dias, em média, coloquei a média, o custo mensal, pimba. Resposta aqui feita. Outro aqui também, fiz até um desenho aqui para o professor ver que eu estava entendendo toda a minha linha de raciocínio. Esse aqui também, arranjo 1 e arranjo 2, desenvolvi todas as contas. Aqui tinha um texto maior, mas também não gerou desafio nenhum. Tá? O desafio no quesito problema, não gerou problema nenhum. Aqui, outra prova, esse aqui 9,5, prova de História, terceiro colegial, também de 2011. Esse daqui é bem interessante porque prova de História envolve bastante texto, e aqui tem textos longos. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que disléxicos, quando passam por uma base forte de adaptações, eles podem receber provas com textos longos sim, tá bom? Olha só, este daqui, questão de FUVEST, respondi, acertei metade dessa questão, mas desenvolvi bem o ponto. Então, primeiro ponto de adaptação aqui que tem na prova, textos maiores com espaçamento maior.
Aqui também, segundo ponto de adaptação, um espaço maior para eu escrever. O engraçado é que aqui, que mesmo com mais linha, eu acabei extrapolando 2 linhas aqui embaixo. Tudo bem, acontece. Aqui até fiz um desenho para poder entender onde se passava a geografia daquele ponto. Aqui nessa questão, olha só, nesse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Só que mesmo com 9 linhas, eu extrapolei mais o espaço. E o professor, olha só, considerou, mesmo extrapolando o espaço. Agora vamos aqui ao ponto polêmico, que são perguntas de alternativa. Então, como vocês podem perceber, aqui tem perguntas mais curtas e um espaço maior para desenvolver a ideia. Já aqui nas alternativas, são realmente alternativas mais longas e não tem nenhum problema, tá? Eu estava no 3º colegial, são alternativas maiores, textos mais longos, sem problema nenhum, tá bom? Aqui, dessas alternativas, eu acabei errando apenas 2 alternativas, como vocês podem perceber aqui. Aqui, olhando todas as alternativas, textos mais longos, mas sem problema nenhum. Agora aqui uma tirinha, sem problema. Este é um tipo de prova que a gente chama de prova muito bem balanceada, porque nas perguntas abertas dissertativas, a alternativa, as questões eram menores, eram perguntas mais diretas com espaço maior para eu escrever mais. Já nas alternativas eram textos mais longos, sem problema nenhum, porque enquanto um está mais curto, o outro poderia me desafiar mais, sem problema nenhum. O que eu quero mostrar com isso para vocês, meus amigos disléxicos, que ter dislexia não significa fugir de textos longos, tá? Aí, Pipo, só que você já falou em outros vídeos para ter texto mais curto. Sim, só que eu estava no ensino médio, eu estava no 3º colegial, eu tinha 17 anos. Já podia ser um pouco mais demandado, desafiado nas minhas questões, nas minhas perguntas, tá? Isso aqui não é muito bem recomendado para crianças na mais tenra idade, mais jovens, mais adolescente, pode desafiar sim, tá? Outra prova aqui, prova de inglês, muito desafiante para os disléxicos. Olha só, essa prova eu tirei 7,5, mas o legal da professora é que ela, olha só, good, ela deu um reforço positivo. Ela sabia que eu tinha dificuldade no inglês, mas cada pequena vitória minha, a professora colocava uma mensagem de esforço e de apoio aqui. E aqui, as adaptações. Também textos maiores, letras maiores, quero dizer, a fonte maior, tipografia maior, com espaçamento, tá vendo? Espaçamento duplo aqui. E o mais legal daqui, deixa eu virar, é que eu cometi alguns errinhos ortográficos aqui, ó, e a professora não desconsiderou. Olha só, eu esqueci de colocar o S aqui, mas ela deu como certo. Aqui eu esqueci, escrevi tudo certo, mas esqueci na hora de escrever o withdraw, eu esqueci de colocar o N, mas ela considerou. Ou seja, a professora levou muito bem em consideração as características do meu transtorno. Eu não perdi ponto por erro ortográfico aqui. Ela viu meu esforço, viu que eu sabia, errei numa letra. Pô, vou considerar. E eu não perdi ponto aqui na minha atividade.